Entre vários significativos da Bíblia, eu estava observando e quero destacar dois verbos da Bíblia, que é lembrar e esquecer. Lembrar e esquecer são expressões que a palavra de Deus está sempre nos fustigando ali. Porque nós somos levados a lembrar muitas vezes somente de situações que são negativas e nada animadoras. Dessas nós guardamos bem na memória, aquele velho adágio, aquele que apanha lembra, o que bate esquece, né? E na vida nós temos experiências mil que podemos então, com a lembrança dessas experiências, motivar as nossas vidas no presente, lembrando daquilo que já recebemos de benefícios, de bênçãos de Deus. São verdadeiras motivações para que continuemos na hora de uma crise presente, numa crise atual. E não somente para nós, para a nossa pessoa, nossa edificação, nossa fortaleza, mas também para aqueles que nos ouvem. Eu me recordo, não por saudosismo, mas era muito mais comum no passado ter momento de testemunho na igreja. Não sei se os mais antigos se recordam disso. E os testemunhos são importantes, sabe para quê? Nós estamos lembrando daquilo que Deus fez na nossa vida e nos alegrando, está nos edificando, nos fortalecendo a enfrentar as batalhas do presente, mas não somente a nós, mas também edificando aquele que nos ouve, porque aquele que nos ouve, ele vai pensar: olha, se Deus fez isso com o irmão Jair, que é tão tribuloso, né? Ele pode também fazer na minha vida. Se ele abrir uma porta de trabalho para ele, se ele curou o irmão Jair, se ele curou a irmã Ana, se ele usou o irmão José, se ele deu tal livramento, ele pode também fazer isso comigo. Então os testemunhos, quer dizer, os depoimentos, as lembranças daquilo que Deus já fez por nós, nos motivam a enfrentar as crises do presente. E nós lembramos bem do Salmo 103, que o salmista, quer dizer, Deus através do salmista, ele nos impulsiona a lembrarmos daquilo que Deus já fez. A expressão da palavra de Deus é essa: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, porque é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. A gente ouve algumas críticas em relação ao cristão evangélico, né? E o cristão evangélico é um pouco alienado em relação à crise social, política do país atravessa, que o Brasil e o mundo atravessa. E na verdade, nós não somos alienados, não. Nós só não podemos, além de conhecer toda essa parafernália que está ocorrendo no mundo e no Brasil em especial, nós só temos aí uma advertência do Senhor Deus, através de Davi, o salmista, que nós não podemos também deixar de esquecer, né? Daí o verbo esquecer,
não podemos deixar de considerar nenhuma das bênçãos, nenhum dos benefícios que o Senhor Deus já nos fez. E é através dessas lembranças, dessas considerações, que acabamos então nos confortando, nos reanimando e não nos acomodando à situação sociopolítica que o país atravessa. Mas isso acaba nos fortalecendo para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. E o Senhor Deus, Ele sempre, pela história bíblica, Ele sempre está advertindo o seu povo, para que o seu povo esteja lembrando de fatos importantes, de ações salvíficas de Deus, de salvações que o Senhor Deus já operou lá no Antigo Testamento. Isso era uma ordem para o povo hebreu, o povo judeu, que realizava inúmeras cerimônias, festas comemorativas para celebrar, estar lembrando dos livramentos, das ações salvíficas que o Senhor Deus já havia operado no passado. E não somente comemorando no sentido de se alegrar, mas no sentido de transmitir aos seus filhos, às gerações futuras, aquelas verdades de Deus, os milagres que Deus já havia operado na vida do povo judeu, que representava Deus aqui na terra na época, né? A nação de Deus, o povo de Deus. E nós vemos isso acontecer por ocasião da Páscoa dos judeus. Os judeus, eles celebravam a Páscoa, que significava uma festa de celebração do livramento que eles haviam recebido lá do cativeiro egípcio. Durante muitos anos eles foram escravos no Egito, sofreram agruras terríveis, imensuráveis, os sofrimentos que eles passaram no Egito. E um dia o Senhor Deus ouviu o clamor daquele povo sofredor. Um dia o Senhor Deus olhou para eles e decidiu livrá-los do sofrimento. E usou a vida de Moisés. Moisés foi lá, orientado por Deus, e libertou o povo através de sinais das pragas que existiram no Egito, que aprendemos bem isso na escola dominical, né, na Bíblia. E livrou o povo de Israel do cativeiro egípcio. E a primeira palavra que Moisés falou para o povo, quando esteve então já liberto do cativeiro egípcio, está em Êxodo capítulo 13, que eu gostaria de projetar. Êxodo capítulo 13, do verso 3 ao verso 10. Eu gostaria de fazer leitura com vocês, leitura responsiva. Eu leio 3, vocês leiam 4, todos juntos, né? A partir do verso 1, leiamos então. Amém, irmãos? No primeiro dia da semana, que é Lucas 24, Êxodo 13, por favor, verso 21, verso 3. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa.
não comam nada fermentado. Todos juntos. Neste dia, quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 17 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa ao Senhor. Nesse dia, comam pão sem fermento durante 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Amém. Nós somos muito esquecemos por vezes, no caso dos nomes, né, até a data de aniversário de casamento, né? Das mulheres não, minha esposa não esquece jamais. Mas nós, homens, às vezes esquecemos. E para não esquecer, usamos inúmeros recursos. Hoje temos tablet, celular, mensagens, podemos agendar para lembrar das coisas, dos fatos importantes. No passado não tinha isso, e as pessoas amarravam uma fitinha no dedo, e aquela fitinha, quando ele olhava para a fitinha, né, lembrava: hoje é aniversário de casamento, hoje é aniversário da minha namorada. Era uma forma física de você não esquecer e não dar problema depois, né? Porém, o Senhor Deus, Ele também nos ajuda a lembrar de fatos importantes, e que tais fatos com certeza nos farão bem. E essas fitinhas que Deus utilizaria para colocar nos nossos dedos, muitas vezes são vistas como memoriais sagrados, como festas sagradas que o Senhor Deus determinava e determina ao povo também agora do Novo Testamento. Essa festa da Páscoa, quando Moisés chegou diante do povo, no primeiro dia, já libertos do Egito, o Senhor Deus, Moisés já determinou: olha, gente, estamos livres agora. Atenção, gente, lembre deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Esse é o dia em que o Senhor os tirou de lá pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão com fermento. Então Moisés transmitiu aí a ordem do Senhor, segundo a Páscoa judaica, assim que Israel entrasse na terra prometida, deveria cumprir, então, praticar essa celebração como memorial para não esquecer do livramento de Deus. E Moisés, no verso 8, que nós lemos, se puder projetar novamente, ele continuou seu discurso dizendo que cada nova geração
deveria ser diligentemente instruída a respeito daquele livramento. Que as crianças conhecessem isso. Nesse dia, cada um tirar o seu filho. Assim faço, eu estou fazendo isso, meu filho, pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Nós estamos celebrando a Páscoa agora, a Páscoa judaica, para lembrar e nunca jamais esquecer que um dia nós fomos escravos, mas o Senhor Deus com mão forte nos resgatou do sofrimento lá no Egito. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o futuro dos nossos filhos em termos de fé, e aí está um lembrete, um alerta para nós, para que estejamos constantemente, da mais tenra idade, falando daquilo que o Senhor Deus fez por nós. Essa semana, no nosso pequeno grupo, eu tomo aqui a liberdade de falar, e eu acho que a irmã está aqui também, não vai ficar constrangida por isso. Ela tem o seu menino de 10 anos, seu filhinho de 10 anos. E olha, foi a primeira vez que eu ouvi esse menino falar da Bíblia. Esse menino de apenas 10 anos de idade, enquanto nós estávamos ali ministrando o estudo bíblico no pequeno grupo, o menino levantava o dedinho assim, de forma educada. Aquilo me emocionou. Eu entendia que ele estava pedindo a palavra, sabe? Ele era, além de conhecer a Bíblia, ele era educado. Levantava o dedinho, pois não, meu filho. E ele entrava na conversa e ensinava a Bíblia de uma maneira assim, simples e didática. Aquilo emocionou, aquilo eu percebi que os olhos de alguém lacrimejavam, de ouvir o menino explicando a Bíblia Sagrada. E isso não é de graça, gente. Quer dizer, é de graça no sentido de a salvação, as bênçãos de Deus, mas isso denota esforço dos pais, da mãe. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém dizendo agora Deus, Porque se você não fizer isso, se nós não fizermos isso, esse empenho, esse esforço, no futuro haverá risco para os nossos filhos. Gente, por que o pastor André, a igreja de modo geral, tem um cuidado tão grande com o kids, com as crianças? Por que será? O galo cantou 3 vezes. O galo cantou justo na hora que a gente está falando das crianças, alertando, olha, você está apagando. Então, pessoal, porque esse empenho não é só monetário, não é só isso, não. Esses professores que aí estão, eles se dedicam durante a semana, assim, tempo, mas reserva lá um tempo especial para preparar as aulas. Está aqui o casal que não me deixa mentir nesse sentido. Todo bem. Esses dias eles foram fazer evangelismo com as crianças. Pode falar sobre isso, por favor? Vocês foram fazer? Fui nomeado porta-voz por livre espontânea pressão. Não, a gente foi no sábado passado, não sou eu e a Michelle, esse trabalho que o Humberto está falando, trabalho meu e da Michelle, sobre misericórdia, bênção do Senhor.
No sábado passado a gente teve a presença de uns casais com a gente também, Rodolfo e Carol, tivemos a Luísa, tivemos a Gabriela, por aí também, no fundo eu vi, a Márcia. E é muito gratificante poder servir o Senhor e passar para os nossos filhos isso aqui. A gente contou a história da Páscoa, da primeira Páscoa e da segunda Páscoa lá também, para as crianças e para aquelas pessoas que se interessaram em gostar para a gente lá, escutar um pouco. E, obviamente, por a gente estar trabalhando com criança, a gente tem que levar sempre tudo de um jeito um pouco mais palatável, né? Assim, de um jeito que as crianças possam absorver, né? Porque, como já escreveu o Paulo, né, é como se fosse leite para eles, né, senão estão para os poucos sólidos, né, mas a gente percebe que a gente aprende muito, o Rodolfo até me lembrou, a gente aprende muito com as crianças lá. Essa foi o sentido de bem de Jair, para dar um testemunho aqui agora, né, Jair? É a graça do Senhor, amém? Obrigado. Então, pessoal, o empenho que eles tiveram em preparar as crianças, estar com as crianças, indo à praça pública e as crianças, isso é uma experiência, é um investimento que se faz para que as crianças estejam cientes do que o Senhor fez por nós. E observe bem que no verso 9, isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa. É como se o Senhor Deus preparasse uma fitinha para amarrar no dedo, para dizer, olha, lembre que fui eu quem tirei vocês do sofrimento, do cativeiro no Egito. E passa isso para as crianças, passa isso para a geração futura, para que isso não se perca. Quando a sociedade esquece das ações salvíficas de Deus, do que Deus faz por nós, essa sociedade está fadada a sofrer o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo difícil, crises de doenças do século, nunca houve tanta depressão, pessoas caídas em profunda depressão. Uma das irmãs também, no pequeno grupo, estou fazendo propaganda, não sem propósito, né? Ela testemunhou no pequeno grupo que ela estava na praça aqui em Santo André, caminhando, e observou um senhor deitado na grama, totalmente desolado. Ela deu uma volta na praça, 2 voltas, fazendo a sua caminhada, e ela testifica que o Espírito Santo mexeu no coração dela e disse para ela, ó, vai a esse senhor e dê testemunho do que eu tenho feito por você a ele. E impulsionou de tal forma que ela foi aquele homem que estava deitado ali, totalmente depressivo, derrotado, chegou perto dele, se agachou em atitude de amor, de verdadeira compaixão pelo perdido, por aqueles que está sofrendo, e ali testemunhou o que Deus fez na vida dela. E ainda o Senhor Deus mostrou para ela que aquele homem tinha estado na igreja no passado e agora estava afastado e esquecera dos livramentos que o Senhor Deus já fez na vida dele. E disse a ele, olha, volta para a igreja. Ele arregalou os olhos e disse, como você sabe que eu já fui da igreja? Né? Como você sabe que eu já frequentei a igreja? Deus mostrou para ela. E ele já se levantou, ficou em pé e disse a ela, olha, então é Deus que está falando comigo mesmo, porque você sabe que eu, quer dizer, de uma certa forma, o Senhor Deus usou aquela irmã para que ela
testificasse a ele e fizesse com que ele se lembrasse de tudo aquilo que o Senhor Deus já operara na vida dele. E aquelas lembranças certamente despertaram esse homem, e ele disse: olha, eu vou voltar para Deus, e vou um dia te procurar e testificar que você vai ver que eu vou voltar mesmo para Deus. Nós estamos vivendo o mal do século, tanta gente depressiva, caída, derrotada. Por quê? Porque a sociedade está esquecendo daquilo tudo que o Senhor Deus já fez pelo homem, dos livramentos que Deus dá. Isso não é só a sociedade, isso pode estar ocorrendo na vida de cada um, na sua vida, na minha vida, e nós temos que estar constantemente lembrando dos grandes milagres e livramentos de Deus. E há um texto sagrado, não só lá no Antigo Testamento, texto sagrado que eu quero projetar aqui também, para a gente conhecer e ler, 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 28, por favor. Vamos fazer esta leitura também de forma responsiva, amém, irmãos? Pois, está projetado aqui, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Irmãos, se pudéssemos então dizer que o Senhor Deus preparou 2 fitinhas para colocarmos no nosso dedo, para lembrarmos coisas importantes, chamaríamos essas festinhas de ordenanças sagradas, né? Uma delas é o batismo. No batismo nós estamos declarando ali que morremos para o mundo e nascemos para uma nova vida em Cristo. E a celebração da Santa Ceia, que também é uma ordenança sagrada, nós estamos lembrando, né? Lembrando, porque sempre comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É uma forma do Senhor, mensalmente, né, estarmos lembrando do que o Senhor Jesus já fez por nós. Morreu, deu a sua vida, porém ressuscitou ao 3º dia. E se Ele vive, se Ele venceu a morte, foi então um recibo de Deus, como se Deus estivesse atestando e dizendo: olha, recebi. Então, tínhamos uma dívida para com Deus. Todos pecaram, diz Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus morreu por nós, pagou o preço do nosso pecado.
E o Senhor Deus deu então, com a ressurreição de Cristo, além de mostrar a soberania que Ele tem sobre a vida e a morte, como se fosse um recibo dizendo: a dívida está paga, agora você tem a oportunidade de entrar na minha presença e me adorar. Você agora está salvo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. É uma forma de estarmos lembrando, não é um ritual sem sentido, é uma forma de estarmos lembrando que Jesus deu a vida por nós. Se Ele deu a vida por nós, é porque Ele nos ama. Ele deu a vida por nós porque Ele se preocupou, Ele nos ama. E não há luta, não há sofrimento, não há dificuldade que Ele não possa te ajudar, te estender a mão. Ele já deu a sua vida por nós. Então tudo é possível para aquele que crê. Amém? Vamos orar, vamos